Nós estamos numa série de mensagens expositivas no Evangelho de Marcos. Já são mais de 30 mensagens e estamos no capítulo 8. E hoje, pela manhã, com a graça de Deus, nós estaremos meditando no capítulo 8, versículo 14 ao 21. Palavra do Senhor para os nossos corações. À tarde nós vamos iniciar a exposição da carta aos Filipenses e à noite nós estaremos meditando no Evangelho de Marcos, capítulo 8, do 22 ao 26. Mas agora pela manhã nós estaremos vendo Marcos 8, 14 a 21, tá bom? Deixar a igreja encontrar. Evangelho de Marcos, capítulo 8, verso 14 a 21. Você que está em casa, pega aí a sua Bíblia, não fique disperso, vamos ler juntos a palavra de Deus e vamos meditar na palavra de Deus. A versão que nós utilizamos aqui é a versão Almeida Revista e Atualizada, é a Bíblia do púlpito da nossa igreja, é a versão oficial da Igreja Presbiteriana do Brasil. Diz assim a palavra do Senhor, Marcos capítulo 8, versos 14 a 21. Ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães, e no barco não tinham consigo senão um só. Preveniu Jesus, dizendo: Vede, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E eles discorriam entre si: é que não temos pão. Jesus, percebendo, lhes perguntou: por que discorreis sobre o não terdes pão? Ainda não considerastes, nem compreendestes? Tendes o coração endurecido? Tendo olhos, não vedes? E tendo ouvidos, não ouvis? Não vos lembrais de quando parti os 5 pães para os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam eles: 12. E de quando parti os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Responderam: 7. Ao que lhes disse Jesus: não compreendeis ainda? Vamos orar ao Senhor e vamos pedir ao Senhor que nos abra a porta à palavra nesta manhã e fale ao nosso coração. Ó Pai, a Tua palavra foi lida e agora encontra-se aberta diante de nós para a nossa reflexão, para a nossa instrução nesta manhã. E o desejo do nosso coração, o clamor da nossa alma, é que o Senhor fale conosco. É que o Teu Espírito Santo, que inspirou esse texto, possa agora estar abrindo-nos a porta à palavra, possa estar nos dando discernimento, iluminação, direção, para que a gente possa contemplar as maravilhas da Tua lei. Fala conosco, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, esse texto é um texto bastante curioso e que, creio eu, é de extrema importância meditarmos sobre ele, sobretudo nos dias que nós estamos vivendo. À guisa de introdução, eu queria levantar alguns pontos para que a gente possa entender o texto. Primeiro é a relação desse texto com o texto anterior. Existe alguma relação com o que nós vimos anteriormente? Se você olhar aí do verso 11 ao verso 13, com o verso 14, com essa perícope, sim, existe. Se você olhar no contexto anterior, você vai ver que diz assim: e saindo os fariseus, puseram-se a discutir com ele e tentando pediram-lhe um sinal do céu. Jesus, porém, arrancou do íntimo do seu espírito um gemido e disse: por que pede esta geração um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não se lhe dará sinal algum. E deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado.
Aí o texto diz: ora, aconteceu que eles se esqueceram de levar pães, e no barco não tinham consigo senão um só. O texto que nós lemos aqui, ele está ligado com a perícope anterior, não só por uma questão, diríamos, geográfica, circunstancial, mas ele está ligado num aspecto teológico, que nós vamos ver aqui à medida que formos expondo o texto. Jesus havia desembarcado e os fariseus tinham começado a discutir com ele, e ele não estava para discussão. Ele resolveu não atender aquele pedido dos fariseus, daqueles líderes, e ele pega o barco e ele vai para o outro lado, para Betsaida, ou Betsaida Júlia. E diz o texto que quando ele sai, o versículo 3 diz assim: deixando-os, tornou a embarcar e foi para o outro lado, para o lado de Betsaida Júlia. Aí o verso 14 diz assim: ora, aconteceu que eles, ou seja, os discípulos, os apóstolos do Senhor, eles esqueceram-se de levar pães, e no barco não tinham consigo senão um só. Para a região que eles iam, era uma região complicada e difícil nesse aspecto aqui de conseguir pães. Todos os comentaristas que eu li dizem que na região anterior, no lado que eles estavam do mar da Galileia, eles poderiam conseguir pão facilmente, mas desse lado que eles estavam agora, era mais difícil, era mais complicado. E os discípulos, eles fizeram essa viagem, essa travessia, e diz o texto aqui algo muito sério, que eles esqueceram de levar pães. Se nós olharmos do ponto de vista puramente humano, nós vemos que o que está acontecendo aqui é um erro muito grave. Muito grave. Ninguém pode fazer uma viagem sem planejamento, sem parar para pensar o que você precisa naquela viagem. O que é necessário? Quando nós vamos fazer uma viagem, por exemplo, quem dirige, quem vai de carro, você tem que olhar o óleo do carro, a água, os pneus, você tem que colocar gasolina no carro, você tem que ver se o carro está tranquilo. Se você vai fazer uma viagem muito longa, você tem que pensar onde é que você vai parar para se alimentar, ou se você vai levar comida dentro do carro. Os discípulos, aqui, o texto, se a gente olhar numa visão puramente humana, eles estão cometendo um erro grave. Eles estão indo para outra região, eles estão indo para uma aldeia, para uma região, que a gente vai ver aqui depois, que quando eles chegam aqui em Betsaida, que é Betsaida Júlia, essa região aqui, eles estão indo e não fizeram o dever de casa, não levaram pães. E o texto diz que no barco não tinham consigo senão um só pão. Alguns estudiosos, eles querem espiritualizar aqui o texto, e esse não é o nosso propósito, e é um caminho errado que muitas vezes se toma, que é a alegoria ou a espiritualização do texto. Diz o seguinte, que naquele barco só tinha um pão. E qual era o pão que tinha naquele barco? Era Cristo, que é o pão da vida. Mas a gente não pode, do ponto de vista hermenêutico, exegético, partir para uma interpretação como essa. Nós temos que respeitar a intenção do autor e o texto. O texto não está falando aqui, no primeiro momento, de Cristo como o pão da vida. Você pode ver isso em outros textos. O foco aqui não é em Cristo como o pão da vida. O foco aqui vai ser no fermento dos fariseus, dos herodianos. Então, eu não posso olhar para um texto bíblico e dar para o texto o sentido que ele não tem. Por favor, aprenda isso. Toda vez que você lê um texto bíblico, você tem que ler aquele texto dentro do seu contexto gramático, histórico.
A primeira coisa que eu tenho que olhar é a gramática do texto e a história do texto, o contexto. Então aqui não tem nada a ver com essa alegoria que se faz, ou com essa espiritualização do texto, de dizer, não, no barco tinha um pão só, e quem era o pão que estava ali? Cristo. Não, o texto não está dizendo isso. O texto não nos autoriza a dizer isso. Pão aqui era pão mesmo. Eles haviam esquecido de levar pães, e naquele barco só tinha um pão mesmo, de se alimentar. Não está falando aqui de Cristo como pão da vida. Então, é muito interessante porque Marcos começa a pintar para nós a cena, chamando a atenção para essa falha dos discípulos e para o fato de ter um só pão naquele barco. Aí começa o texto para que a gente possa tirar dele algumas lições. Diz assim: preveniu-os Jesus, dizendo. Jesus vai dar uma palavra para aqueles homens. Essa palavra ela tem um ar de imperativos, ela tem aqui, em alguns momentos, um ar de reprovação, mas a gente precisa entender o contexto. Por isso que eu falei do texto anterior, a ligação que há, não só no contexto de viagem, mas uma questão teológica. Diz que Jesus preveniu-os, dizendo, vede, ele dá uma ordem para eles, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Jesus está dando uma ordem. Imagine aí, os discípulos esqueceram de levar pães, só tinha um pão no barco, mas ninguém está falando isso ainda, ninguém está discutindo essa questão ainda. Você nota que eles só vão discutir depois. No primeiro momento, eles não estão discutindo sobre essa questão de pães, ou se só tem um pão. A informação é dada para a gente pelo evangelista. De repente, Jesus, no meio daquela viagem, Jesus vai dar uma palavra, uma exortação. Jesus vai dar uma reprimenda em tom de ordem, de imperativos, dizendo para eles, vede, presta atenção, guardem-se, acautelem-se, tenham cuidado, estejam alertas, extremamente alertas, com o quê? Com o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. Por que será que Jesus disse essa palavra? No primeiro momento, a gente pode achar que Jesus disse essa palavra por causa do pão que tinha no barco e dos pães que eles esqueceram de levar. Não é isso que vem à nossa mente? Mas aqui é onde está a ligação do texto que nós estamos lendo com o texto anterior. Naquela viagem, Jesus ainda estava com a mente no episódio anterior. O episódio anterior, meus irmãos, não foi um episódio simples, ameno, agradável. O episódio anterior foi um episódio dramático, terrível. Porque mesmo diante dos milagres, mesmo diante da ação de Jesus, da pregação de Jesus, de tudo aquilo que Jesus realizou, você olha que os fariseus, eles puseram-se a discutir com Jesus e eles estão tentando, jogando tropeço, querendo pegar Jesus no contrapé, e eles estão querendo dele um sinal do céu. Nós queremos do Senhor mais um sinal. Se o Senhor fizer um sinal do céu, então nós vamos crer em ti. É claro que eles não iriam crer, eles queriam simplesmente colocar Jesus no canto da parede, porque eles não acreditavam que Jesus era Deus, que era o Messias. Eles estavam querendo simplesmente dizer assim, você não tem condições de fazer um sinal que venha do céu, você não tem condições.
E diz o texto que Jesus arrancou do íntimo do seu espírito um profundo gemido. Porque mesmo diante de tantos milagres, de tantas coisas que ele já tinha feito, aquela geração má e adúltera, aquela geração corrompida, aquela geração que não é uma geração analfabeta da Bíblia, eram fariseus. Lembra que os fariseus, eles eram os mestres da lei, doutores da lei, especialistas na lei. Esses fariseus, eles estão querendo mais sinais, e isso comoveu Jesus, marcou Jesus de tal forma que ele arranca do íntimo do seu espírito um profundo gemido. E ele diz que não vai dar nenhum sinal para eles, entra no barco e vai para o outro lado. Só que nesse íntere, nesse trajeto que ele está fazendo, que ele vai lá para Betsaida, Jesus ainda está com a mente, é isso que o texto dá a entender, Jesus ainda está com a mente voltada naquilo que aconteceu. Naquela cena, naquela situação, naquela geração de religiosos, de fariseus, que pedem um sinal, mesmo tendo muitos sinais. Com isso em mente, não necessariamente por causa do pão que estava no barco ou dos pães que faltaram, com essa questão em mente, lá de trás, Jesus de repente ele diz assim para aqueles homens: vede, acautelai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. Tenham cuidado. Ou seja, Jesus está aproveitando a oportunidade daquele contexto ali, que a coisa ainda está quente, né? Eles acabaram de entrar no barco, estão atravessando o mar, né? Que tem, se eu não estou enganado, 14 quilômetros de comprimento por 21 de largura. Então, eles estão atravessando e Jesus, com a mente ainda fervendo, pensativa sobre aquilo que aconteceu, Jesus vai advertir os discípulos, Jesus vai chamar a atenção dos discípulos para eles terem cuidado com os fariseus e com o fermento de Herodes. Se você olhar o texto de Mateus, você vai ver que Mateus coloca que haviam dois grupos que estavam ligados aqui, eram os fariseus e os saduceus. Marcos não coloca os saduceus, mas ele coloca o fermento de Herodes. E não existe contradição, pelo contrário, os dois relatos eles se complementam. Porque Herodes ele estava ligado sim aos saduceus. Os saduceus era aquele grupo religioso que estava ligado ao poder, ao palácio. O sumo sacerdote estava extremamente ligado com o palácio, com o poder, com a política, com o império. E aqui Jesus está dizendo: olha, vocês viram o que aconteceu agora há pouco? Vocês viram os saduceus e os fariseus pedindo um sinal? Vocês viram essa geração corrompida querendo sinais? Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Acautelem-se, cuidado, preste atenção com o fermento dos fariseus e com o fermento dos saduceus e de Herodes, que está ligado a eles, que tem tudo a ver com eles. Aí os discípulos não entenderam, porque parece que para os discípulos a situação já tinha sido resolvida, a coisa já tinha sido resolvida. Eles não tinham muita noção do que aconteceu anteriormente. Quem se comoveu profundamente foi Jesus. Quem se comoveu até as entranhas, quem arrancou do íntimo um profundo gemido por contemplar a incredulidade, foi Jesus, e não os discípulos. Então aquilo ali mexeu profundamente com Jesus, não com eles, necessariamente, porque eles não tiveram o discernimento necessário para entender o grau de profundidade daquilo que os fariseus e saduceus estavam querendo de Jesus, que era algo terrível.
Aí eles discorriam entre si: é que não temos pão. A expressão discorriam aqui é discutiam. E ela aparece em Marcos mais de 7 vezes. E toda vez que ela aparece em Marcos, essa ideia de discorrer, discutir, de debater, sempre é num contexto negativo. Sempre a referência está chamando a atenção para uma discussão inócua, vazia, sem sentido, errada, inapropriada. E aqui não é diferente. Os discípulos, Jesus está com a mente, com a cabeça ainda no que aconteceu anteriormente, que foi muito grave, é muito grave o que estava acontecendo, e os discípulos começam a discorrer sobre uma coisa que, olhando do ponto de vista humano, é grave, sim. Por isso que eu disse, eles não fizeram o dever de casa. É grave, não levaram o pão. Mesmo do outro lado, havendo uma escassez de pães, mas com esforço, ou quem sabe mandando um barco de volta, eles poderiam conseguir os pães. É algo que dinheiro resolve. Mas o que está preocupando Jesus, inquietando Jesus, é algo muito mais sério, muito mais grave, muito mais profundo, e os discípulos não conseguem vislumbrar. Eles não conseguem entender. Veja, meus irmãos, Jesus está pensando em algo teológico, algo do reino de Deus, algo que tem a ver com a sua identidade como Messias. Jesus está pensando sobre a rejeição dos líderes religiosos. Veja o nível da discussão de Jesus. Veja a que ponto está o pensamento de Jesus. E os discípulos estão pensando em pães, estão pensando no almoço, ou no café, ou na janta. Será que eles são diferentes de nós? Quantas vezes nós deixamos de pensar nas coisas do alto para pensar nas coisas da terra, do dia a dia? Então eles estavam discorrendo entre si, eles estavam discutindo. A ideia do texto grego é exatamente essa, uma discussão, um debate entre eles. É que não temos pão, nos esquecemos de trazer os pães. Eles estão numa discussão muito rasteira, materialista, uma discussão nesse plano aqui, enquanto Jesus está levando eles para uma discussão muito mais alta, para uma discussão no campo do reino de Deus, das coisas espirituais e não das coisas materiais. Aí diz o texto que eles estão discorrendo, é porque nós não temos pão, quem sabe um brigando com o outro. Você não trouxe o pão, olha, você ficou responsável de comprar, o tesoureiro, e vamos achar um culpado. Olha, era o tesoureiro ter lembrado de ter trazido o pão. O tesoureiro disse, mas você não falou nada se já tinha acabado. Se você tivesse dito, eu tinha dado dinheiro para comprar o pão. Aí o outro disse, mas eu disse para fulano. Você sabe como é que é essa discussão, né? Cada um querendo culpar o outro, e está ali aquela discussão, e Jesus, percebendo a discussão deles, aquele debate vazio, sem sentido, sem pé, sem cabeça, que não tem nada a ver com o reino de Deus, que não tem nada a ver com a profundidade teológica que Jesus está dando ao assunto. Não tem nada a ver, nada a ver. Estão discutindo besteira. Jesus, percebendo, lhes perguntou, por que discorreis sobre o não terdes pão? Por que vocês estão discutindo sobre pão? Alguns estudiosos dizem que aqui Jesus está dando uma bronca pesada nos discípulos. Outros estudiosos, também especialistas na língua grega e na literatura sacra, eles dizem que é como que Jesus estivesse olhando assim com compaixão, dando uma risadinha e dizendo assim, por que vocês estão discutindo isso aí?
Nós não sabemos qual é o tom, mas nós sabemos que a coisa aqui está tomando um rumo complicado. Jesus vai levantar 7 perguntas, ou mais de 7 perguntas, para aqueles discípulos, para adverti-los, abrir os olhos daqueles discípulos para a besteira que eles estão fazendo. Então ele diz, Jesus, percebendo, lhes perguntou, por que discorreis sobre o não terdes pão? Por que vocês estão tratando desse assunto aqui de pão, de dinheiro, de quem trouxe, quem não trouxe, de quem é a culpa? Por que vocês estão tratando de pão? Ainda não considerastes, nem compreendestes? Tendes o coração endurecido? Vocês não estão entendendo? É interessante que eles estão discutindo sobre pão, mas Jesus falou sobre o quê? Sobre fermento. É claro que tem tudo a ver. No contexto judaico, é muito interessante você ver que, por exemplo, nas festividades judaicas, como na Páscoa, você usava o pão sem fermento. Então, uma coisa está muito ligada à outra. Mas quando Jesus fala de fermento, e Mateus vai colocar isso muito bem, ele não estava chamando a atenção para o pão especificamente, ele estava chamando a atenção para a doutrina dos fariseus, dos saduceus e de Herodes. E ele está simplesmente usando a figura do fermento, porque na cultura judaica o fermento ele era símbolo de corrupção. Se você olhar no contexto judaico, na cultura judaica, o uso do fermento não só era proibido nas solenidades ou nas festas ou no contexto litúrgico, mas de um modo geral o fermento era símbolo de corrupção, de degradação. Então, por isso que o povo judeu, quando usava a expressão fermento, sempre tinha um aspecto negativo, ou na sua grande maioria tinha um aspecto negativo. Por quê? Porque geralmente eles pegavam a massa, eles separavam uma parte daquela massa, aquela parte ela era usada depois para levedar a massa que estava boa. Então aquela massa fermentada, aquela massa que, entre aspas, apodreceu, depois era usada para levedar uma massa que era boa, que estava sem corrupção. Você pegava um pouquinho de uma massa levedada, colocava na outra, misturava e ela levedava a massa toda. Então, quando o judeu pensava em fermento, ele pensava em algo que produz corrupção, deterioração. Então, sempre é no aspecto negativo. E Jesus vai utilizar a ideia do fermento como símbolo não só de corrupção, mas de uma doutrina que corrompe, que destrói. E é muito interessante aqui, meus irmãos, a imagem que Jesus está utilizando aqui do fermento. Porque se você olhar, o fermento, assim como o ensino, por que Jesus está colocando, e Mateus destaca isso, Marcos não deixa muito claro, mas Mateus destaca, por que Jesus está colocando o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes como sendo o ensino, a doutrina, aquilo que eles passam, e que Jesus está colocando que os discípulos têm que ter cuidado. Por quê? Porque assim como o fermento, o ensino, ele age de forma invisível. Eu estou pregando aqui para vocês, eu estou ensinando. O resultado desse ensino, dessa pregação, é invisível a olho nu. Você não sabe qual é o resultado, mas tem um resultado. Toda doutrinação, todo ensino, toda preleção, tudo aquilo que a gente passa para alguém, vai ter um efeito, vai ter um impacto naquela pessoa, e isso é algo invisível.
é algo que a olho nu você não vê. E que tanto pode ser uma coisa boa, produzir algo bom, como pode produzir algo negativo. Então, quando Jesus diz, acautelem-se do fermento dos fariseus e de Herodes, Jesus não estava falando do pão em si, mas ele estava falando dessa influência do fermento. Quando você pega o fermento e você bota numa massa, um pouquinho de fermento, ele vai agir de forma invisível, não é a olho nu, mas ele vai levedar toda a massa. E no caso aqui, ele corrompia, ele poderia até apodrecer a massa. Jesus está dizendo, o ensino dos fariseus, o ensino de Herodes, é um ensino que age de forma silenciosa, na surdina, é invisível aos olhos, mas ele corrompe, ele destrói, ele apodrece a massa toda. A grande questão é, que ensino é esse? Que doutrina é essa? Que age como fermento? Que doutrina é essa que age de forma invisível e corruptora? E que tem o poder de penetração na massa toda, de influenciar multidões e multidões. Que ensino é esse? Existe muito debate sobre essa questão. Por quê? O que é que Jesus estaria dizendo com o fermento, ou a doutrina, ou o ensino dos fariseus e de Herodes? Que ensino é esse? Lembra do contexto anterior? Lembra que eu falei da importância de você ler o texto dentro do contexto? O que acontecia? Os fariseus, eles acreditavam em milagres. Os fariseus acreditavam na ressurreição, os fariseus acreditavam em anjos. Mas qual era o ensino dos fariseus, que é como o fermento, que não só leveda a massa toda, mas influencia e pode até corromper? Qual era o problema dos fariseus? O problema dos fariseus é que os fariseus eram tradicionalistas, era a tradição. Eles não só tinham cuidado com a lei, todo um cuidado com o estudo da lei, mas eles viviam e se baseavam na tradição, no tradicionalismo dos pais, na herança que eles tinham recebido dos pais. Então eles perseguem Jesus por causa da tradição dos anciãos. Quando Jesus está dizendo assim, acautelem-se do fermento dos fariseus, ou da doutrina, ou do ensino dos fariseus, ele não está dizendo que os discípulos deveriam ter cuidado com aquilo que os fariseus ensinavam a respeito da lei de Deus, a lei de Deus em si, o Pentateuco, a palavra de Deus, o Antigo Testamento. Mas ele está dizendo, cuidado com a tradição, com esse ensino que está fundamentado não nas Escrituras, mas cuidado com esse ensino que é fruto de tradição dos homens. Esse tradicionalismo, cuidado com isso, acautelem-se. Porque o tradicionalismo faz com que você abandone pessoas, até mate pessoas, brigue por causa de tradições e não por causa da palavra de Deus. Por que os fariseus estavam perseguindo Jesus? Porque Jesus estava quebrando a lei, a palavra de Deus? Não. Eles estavam perseguindo Jesus porque Jesus não se coadunava, não se submetia à tradição dos anciãos, à interpretação que os anciãos davam para a lei. Por isso que eles estão perseguindo, por isso que eles jogam casca de banana, por isso que eles estão querendo matar Jesus. Não porque ele está quebrando a lei, mas porque ele está indo de encontro à tradição dos homens. Isso aqui deve servir de alerta para nós. Quando Jesus está dizendo para aqueles discípulos, acautelem-se do fermento ou da doutrina dos fariseus, ele está dizendo para aqueles discípulos, cuidado com tradição,
dos homens. Cuidado com o tradicionalismo. E, meus irmãos, eu penso que isso aqui é mais atual do que a gente imagina. Porque, como dizia o pastor Sérgio Lira, na sala de aula, e eu ouvi isso muitas vezes, a palavra de Deus, ela não está na mesa para debate ou negociação. Agora, as nossas tradições, sim. Agora, a tradição dos nossos pais, sim. Nós não negociamos a palavra de Deus, os princípios da palavra de Deus, nós não negociamos. Agora, tradição dos homens, costumes dos homens, sim. Está na mesa para debate. Nós não podemos viver por tradição dos homens, por um tradicionalismo gélido. Não. Nós temos que viver pela palavra de Deus. Mas eu pergunto para você, você vê briga na igreja mais pela palavra de Deus ou por causa de tradições? Principalmente as nossas igrejas que são históricas, reformadas, tem muita coisa boa, meu irmão. Eu não estou dizendo que nós jogamos toda a tradição no lixo, nada disso. Aquilo que vem da tradição, que está de acordo com a palavra de Deus, que é bom, que é salutar, nós podemos manter. Agora, aquilo que é simplesmente tradição, mas que não tem fundamento na palavra de Deus, nós podemos negociar e abrir mão. Quer um exemplo? Vou dar um exemplo. Eu estou pregando aqui com uma camisa e de gravata. Para alguns irmãos, teria que ser de paletó. Tem que ser de paletó, irmão. Porque um verdadeiro pastor tem que usar paletó. Mas onde é que está na Bíblia que um pastor tem que usar paletó? Paletó é uma invenção moderna. Paletó não é uma roupa sacerdotal. Paletó é uma roupa empresarial. Dos negócios. Eu não estou dizendo que é pecado o pastor usar um paletó. Ele fica até bonitinho. Quando o pastor Enoque bota um paletó, fica a coisa mais linda do mundo. Obrigado, né, pastor? Mas, sem paletó, olha como é que é. Né? Mas, eu não estou dizendo que é pecado o pastor usar. O que eu estou dizendo é que é pecado quando a igreja, por causa de tradição dos homens, de um tradicionalismo fajuta, julga pessoas, ou discrimina pessoas, ou exclui do púlpito da igreja, pessoas que não estão de paletó. Eu já fui numa determinada igreja, e eu não tive condições nem de subir no púlpito, porque eu estava sem paletó. Sem paletó você é um leproso. Você não pode subir no púlpito. O que é isso? Tradição. Tradição dos homens. Tem algumas das nossas igrejas presbiterianas que, se você mover o púlpito para a esquerda, ou trocar o púlpito, ou fizer alguma arrumação, ou tirar o jarro, o piano, pronto, você perdeu o pastorado, porque aquele piano ali pertenceu à bisavó, à tataravó, não sei de quem, que foi fundador da igreja, sempre foi esse piano usado para tocar os hinos da igreja e tal, e aquela coisa, tradição, tradicionalismo. Assim como os fariseus. Não porque nossos pais, porque nossos avós, porque o pastor fundador, porque fulano de tal fazia assim, porque cicrano fazia assim. Essa igreja sempre trabalhou dessa forma. Tradição dos homens, e nós não podemos viver por tradição. Quer ver um exemplo? Para você ver como nós somos tradicionalistas. Tradicional é uma coisa, tradicionalista é outra. Pega os relatórios das nossas sociedades internas. Pega os relatórios. Pegue de 20 anos atrás e os de hoje, para você ver se não são praticamente as mesmas programações, o mesmo modelo, o mesmo tipo de distribuição de folheto, de Bíblia, disso, daquilo outro. Pegue para você ver. Aí, de repente, assume uma diretoria na sociedade interna e diz: gente, nós vamos fazer aqui um negócio diferente. Nós vamos fazer isso, isso e isso. Não, mas nunca na SAF se fez isso, nunca na UPH se fez assim, nunca nessa igreja nós agimos dessa forma. Tradicionalismo. Precisamos ter cuidado, meus irmãos. Precisamos ter cuidado com o tradicionalismo.
Às vezes a tradição está ligada ao templo. Quando nós derrubamos aqui o templo antigo e começamos esse, aí aqueles mais tradicionalistas, pronto, destruíram o templo do pastor Enoque, era do pastor Enoque. Salomão tinha o dele, Enoque tinha esse aqui. Só que a pessoa nem se toca que esse templo aqui já tinha passado por umas 5 reformas, né, pastor? Era pequenininho, foi lá, sempre foi crescendo até chegar a esse ponto aqui. E a pessoa está mais preocupada com o templo do que com o que está sendo feito dentro do templo. Ela está mais preocupada com a roupa do pastor, com a gravata do pastor, do que se o pastor está pregando de fato a palavra de Deus. O importante, meus irmãos, é a palavra. Dr. Augusto Nicodemos tem uma mensagem dele sobre essa questão de religiosidade e tradicionalismo, que ele diz assim: você quer ver se você é um religioso tradicionalista ligado à questão de tradição? Ele diz: quando você está mais preocupado com a roupa do pastor, com o jarro que está no púlpito, com a arrumação dos bancos, com veste de coral, com isso, com aquilo outro, você está mais religioso do que crente. Porque tem gente, meu irmão, você não tem noção, tem gente que ele é tão tradicional, que, como eu disse, se o pastor não tiver de paletó, ele é arriscado voltar para casa, porque ele não vai ouvir a palavra. Porque o pastor quebrou uma tradição. Jesus diz: acautele-se com esse tipo de coisa, porque por tradição se mata, se briga, quando nós deveríamos, meus irmãos, estar unindo esforços para defender a palavra de Deus. Ah, o pastor não está de paletó, mas ele pregou a palavra, bênção, meu irmão, glória a Deus, ele expôs a palavra de Deus, bênção. Se ele quiser ficar mais bonitinho, bota um paletó. Como minha mulher diz, você tem que botar o paletó. Eu vou mandar lavar todos os paletós, você vai usar todo domingo o paletó. Diga amém. E os saduceus? O que é o fermento dos saduceus e de Herodes? Dos fariseus, a tradição, o tradicionalismo. E os saduceus? Os saduceus, meus irmãos, era aquele grupo político, religioso político. E eles não acreditavam em anjos, não acreditavam em ressurreição, não acreditavam no sobrenatural. Eles eram céticos. Enquanto um é religioso e tradicionalista, o outro é religioso e cético. Não crer no sobrenatural, não crer de fato na intervenção de Deus. Então Jesus está dizendo: acautele-se do fermento da doutrina, não só dos fariseus, de um tradicionalismo gélido, mas acautele-se também da doutrina dos saduceus, que é essa doutrina cética, que não crê em anjos, que não crê em ressurreição, que não crê no sobrenatural. Você conhece gente assim? Você conhece ensinos assim? Você conhece pessoas que usam a palavra de Deus para tentar colocar ceticismo no seu coração? Não, isso aqui só foi no passado, isso aqui só aconteceu lá atrás. A pessoa vive a vida só na política eclesiástica ou na política secular, mas não são de fato crentes. Os saduceus eram céticos. E Jesus diz: cuidado com o ensino deles. Os saduceus estavam aqui pedindo sinais, mas eles não acreditavam em sinais. Eles não estavam nem aí com os sinais. Eles não acreditavam nesses milagres, eles não acreditavam em nada disso. E nós precisamos ter cuidado, meus irmãos, porque a cada dia que passa, nós parece que vamos ficando mais céticos, mais incrédulos, ateus cristãos, entre aspas. Você vê, por exemplo, aqueles programas, né, History e tantos outros aí, canais que colocam os mistérios da Bíblia, todos feitos por liberais, por estudiosos que não crê na palavra de Deus como inerrante, infalível, suficiente. E aí
o mar se abriu. Aí eles vão explicar, é porque em determinado período do ano há um vento não sei de onde e tal, e aquela coisa. Nós precisamos ter cuidado com esse tipo de ensino, com esse tipo de doutrina que vai chegando na nossa vida e que vai se infiltrando no nosso coração e vai tirando de nós a beleza, a graça do Evangelho, a fé num Deus que pode todas as coisas. Mas e Herodes? A questão de Herodes, meus irmãos, que está ligada também com os fariseus, que é outro aspecto, eles não só eram céticos, mas eles, tanto os saduceus como Herodes, eles eram mundanos, no sentido de que eles aculturavam-se facilmente. Os fariseus eram contrários à avalanche grega ou helênica que estava vindo sobre a nação judaica. Eles não aceitavam esse processo de aculturação grega no contexto judaico. Já os saduceus, que estavam ligados ao palácio, que estavam ligados à política, que estavam ligados a Herodes, eles não estavam nem aí com essa mistura, com esse misticismo ou com esse processo de aculturação helênica da cultura judaica. Então Jesus está dizendo, cuidado com esse tipo de doutrina que não está nem aí com mistura, com misticismo, com o processo de aculturação ou com o mundanismo de Herodes. Herodes é aquele cara que escuta a palavra, mas ele escuta outra coisa também. É aquele cara que se impressiona com as coisas de Deus, mas também se impressiona com as coisas pagãs e negocia com o paganismo e traz o paganismo para dentro do povo de Deus. E os saduceus não faziam frente a isso. Os fariseus faziam. Os saduceus não. Eles aceitaram esse processo de aculturação de forma tranquila. E Jesus diz, cuidado. Então, cuidado com o tradicionalismo, cuidado com o ceticismo, cuidado com o mundanismo, cuidado com a aculturação, cuidado quando você está recebendo tudo aquilo que vem do mundo e você não tem nenhum crivo para dizer assim, isso aqui não dá. É fermento. E não precisa muita coisa não, meu irmão. Um pouquinho de fermento leveda toda a massa. É um pouquinho. É só um pouquinho. Tanto na questão do tradicionalismo, quando a pessoa está aderindo ao tradicionalismo, e ela começa a ficar aquele crente chato, que briga por qualquer coisa, por uma vírgula na ata, pela estrutura. Tanto a questão do ceticismo, aquele crente que não crê em nada, ele não crê em anjo, ele não crê em ressurreição, ele é um liberal. Mas também esse crente mundano, que ele, nessa ideia, né, principalmente nós que somos reformados, nessa ideia de redimir a cultura, muitas vezes é o contrário, né? É a cultura que está redimindo você. Porque tem uns reformados aí de plantão que dizem assim, não pastor, nós temos que redimir a cultura, graça comum. E aí a pessoa não tem a sabedoria, a maturidade, o conhecimento necessário, de fato, para redimir a cultura. E no afã de redimir a cultura, o neocalvinismo começa a abraçar a cultura mundana, trazer para a sua vida. Ah não, eu estou redimindo a cultura. Aí está assistindo todo tipo de filme. Estou redimindo a cultura, escuta todo tipo de música. Estou redimindo a cultura, frequenta todo tipo de lugar. Estou redimindo a cultura, pastor. Sai do culto, vai para um barzinho, música ao vivo, dançar agarradinho e beber cachaça. Você está redimindo a cultura ou é a cultura que está redimindo você? O que é? Você está conseguindo extrair da cultura aquilo que é bom, aquilo que de fato é graça comum, aquilo que é ação de Deus na cultura, e a gente sabe disso? Ou você está abraçando o lixo do mundo, as nódoas da cultura, achando que você está bebendo algo bom? Porque era isso que estava acontecendo no contexto judaico. Com o processo de helenização com Alexandre o Grande, o povo judeu estava sofrendo um processo de aculturação
E os saduceus, eles eram contra. Os saduceus abraçavam, os fariseus eram contra. Jesus disse: cuidado, cuidado, cuidado. Acautele-se, meu irmão. Acautele-se, minha irmã. Quando surgiu aquele livro aí, e depois o filme 50 Tons de Cinza, eu soube de irmãs, não foi daqui da nossa igreja não, se fosse eu dizia, você sabe disso, mas não foi daqui não, eu espero que daqui não tenha tido, mas eu soube de irmãs que compraram vários livros, que foram para o cinema, e aprender como iria dar um tchan no casamento, com uma mentalidade mundana, aprendendo com ímpios, com mundanos, fermento, que entra invisível e que daqui a pouco levedou a massa toda e apodreceu a sua vida, e destruiu a sua vida. Cuidado com o que você escuta, cuidado com o que você vê, cuidado com as suas companhias, cuidado com as influências. O fermento aqui é símbolo de influência, influência negativa. Negativa. Irmãos, no gabinete pastoral, o que a gente acompanha de casos de casais que estão em crise, que sofrem por causa de influência de amigas ou de amigos. A irmãzinha casa, agora é uma mulher casada, tem o esposo, mas ela tem 2, 3 amigas que são as amigas do peito, do coração. A começar, as amiguinhas são mundanas. A começar. E eu não estou dizendo que você não pode ter amigo ímpio. Todos nós temos amigos ímpios. Agora a gente tem que ter cuidado para os amigos ímpios não nos influenciarem. Nós temos que ter cuidado com o fermento deles, com o ensino deles, com a doutrina deles. Mas aí ela tem a amiga, e a amiga é que faz a cabeça daquela pessoa, é que influencia. A amiga tem um fermentozinho ideal para entrar e fazer diferença e apodrecer e destruir a vida dela. E ao invés dela estar dando ouvidos à palavra de Deus, ao seu esposo, à igreja, ela está indo pelo caminho das amigas. E eu sei o que eu estou dizendo aqui. Eu já acompanhei casais, e não foi 1 nem 2. E alguns até que o casamento foi destruído por causa de amigas. Mulher que deixa o marido em casa e diz: vou sair com minhas amigas. Aí dorme fora, bebe, dança, faz tudo no mundo, e o marido, um crente, um servo de Deus, muitas vezes está sofrendo por causa disso. Está padecendo. E daqui a pouco as amigas levaram para o mundo. Por que não é o contrário, meu irmão? Por que não é o contrário? Porque Jesus está mostrando aqui o poder desse fermento que leveda a massa toda. Vai ser mais fácil o seu amigo ou a sua amiguinha te levar para o mundo do que você arrastar ele de lá para a igreja. Pode ter certeza disso. Então, cuidado com essa influência. Jesus está dizendo assim: acautelem-se com o fermento dos fariseus e o fermento de Herodes. E eu não estou falando para vocês de pães, eu não estou falando para vocês de massa, eu não estou falando aqui porque vocês não trouxeram os pães. Olha como é que diz o texto assim, voltando agora para Marcos. Jesus, percebendo, lhes perguntou: por que discorreis sobre o não terdes pão? Ainda não considerastes? Nem compreendestes? Tendes o coração endurecido? Irmãos, aqueles discípulos não entenderam o que Jesus estava dizendo, não consideraram, não refletiram, não pararam para pensar: opa, Jesus está falando de fermento. Na nossa cultura, no contexto, fermento é símbolo de influência, influência negativa, de ensino, de doutrina, de corrupção. Então, Jesus está falando aqui que nós devemos ter cuidado com a influência do ensino dos fariseus, dos saduceus e de Herodes. Eles não tinham essa capacidade de refletir. Por quê? Coração endurecido, coração petrificado. Eles estavam nessa dimensão aqui, discutindo coisas terrenas.
mundanas. Jesus diz: tendes o coração endurecido? Tendo olhos não vedes? Tendo ouvidos não ouvis? Não vos lembrais? Será que vocês não se lembram? Aí ele vai trazer a memória dos discípulos. Jesus caminha com aqueles discípulos assim, de uma forma muito interessante. Ele levanta as perguntas para que eles reflitam, e ele diz assim: será que vocês não se lembram de quando parti os 5 pães para os 5.000? Quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Ah, Senhor, foram 12. E de quando partiu os 7 pães para os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços recolhestes? Ah, Senhor, foram 7. Ao que Jesus lhe disse: não compreendeis ainda? E Mateus complementa: não compreendeis que eu não estou falando de pão, mas estou falando da doutrina ou do ensino dos fariseus e dos saduceus? Vocês são lerdos para entender? Vocês não pararam para ver o que eles acabaram de fazer, me pedindo sinais? Meus irmãos, isso aqui deve ser um alerta para nós, porque não foram só os fariseus e saduceus que, mesmo diante de tantos milagres, de tantas coisas que o Senhor fez, estavam com o coração endurecido. Os discípulos também. Mesmo diante de tantos milagres, tantos sinais, tantas mensagens, tantas pregações, eles também estavam com o coração endurecido. E por isso que eles não compreendiam o que Jesus falava. Isso aqui é um alerta para nós. A gente precisa ter cuidado com o coração endurecido, petrificado, mesmo diante da palavra de Deus, dos milagres de Deus, das bênçãos de Deus, das intervenções de Deus na nossa vida. Muitas vezes nós estamos assim com os discípulos, com o coração petrificado. Nós não compreendemos, nós não entendemos. Sabe por quê? Porque a nossa discussão gira só em torno das coisas dessa vida. É só em torno de pão e peixe, só do sustento, do nosso sustento material. E o Senhor quer nos levar para uma dimensão muito maior, muito mais profunda, que são as coisas do seu reino, para a gente discuta as coisas do reino de Deus. Eu quero concluir essa mensagem levantando aqui algumas aplicações para você e para mim. Em primeiro lugar, você tem noção da influência negativa do mundo sobre a sua vida? O quanto o mundo tenta levedar você, influenciar você, apodrecer você, tirar você das coisas de Deus. O quanto o fermento do mundo é jogado em cima de você para tentar influenciar você. E hoje, meus irmãos, com o advento das redes sociais, da internet, dos meios de comunicação acelerados como nós temos hoje, isso é muito mais grave do que a gente imagina. Você vem para a igreja, você escuta um sermão no domingo, principalmente os que são domingueiros, aquele que só vem um culto, e alguns só vem um culto a cada 15 dias. Você acha que isso vai fazer tanta diferença na sua vida? Porque durante a semana todinha você está no Big Brother, que eu não sei como é que crente assiste o Big Brother quando ímpios são contra. Eu estava vendo aquele Felipe Pondé, que é ateu. O cara perguntou para ele sobre o Big Brother, ele disse que era lixo. Aí eu disse: meu Deus, um ateu dizendo isso, e um bocado de crente assistindo o Big Brother e torcendo pela safadeza, a imundície lá de dentro. Podendo estar lendo a Bíblia e orando, podendo estar assistindo um filme cristão, podendo estar escutando louvor, uma pregação, uma série de mensagens no YouTube de um pastor que seja um expositor bíblico. Mas aí a pessoa não tem noção não, é invisível, né? Mas está lá o fermentozinho do Big Brother sendo jogado sobre você, sobre sua mente, sobre sua casa, sobre sua família, sobre seu cônjuge.
Eu tenho um colega lá de Currais Novos, que ele, uma vez a gente conversando, ele disse assim: rapaz, essa semana eu tive um susto muito grande. Eu disse: por quê, cara? Ele disse: rapaz, minha mãe é crente, é uma serva de Deus, há muitos anos da igreja, sabe aquela pessoa antiga na igreja? Mas esses dias minha mãe estava assistindo a novela, minha mãe é noveleira, ela estava assistindo a novela, crente, viu? Aquelas irmãzinhas do coque, da oração. E ela estava assistindo a novela e de repente ela ficou torcendo por um relacionamento ilícito da novela. O cara ia deixar a esposa por uma jovem que era amante, ele estava largando a esposa, a família pela amante, mas a esposa não era muito boa assim, a amante era mais amorosa e papapá. E eu notei que aquilo ali estava influenciando a tal ponto minha mãe que ela estava torcendo. E eu disse assim: mãe, você tem noção do que você está aplaudindo? Você tem noção do que você está aprovando? Que contraria completamente a palavra de Deus? Fermento, apodrecendo, levedando a massa. Você tem noção da influência do mundo na sua vida? Das músicas, das coisas do mundo na sua vida, dos conselhos de ímpios na sua vida, das doutrinas de demônios que estão vindo aí. Nós somos fruto, meus irmãos, daquilo que nós comemos. Se eu estou lendo a Bíblia, eu vou ter uma mente bíblica. Se eu estou lendo o lixo do mundo, a minha mente vai estar cheia de lixo. Está cheia de lixo. Cuidado, meu querido, muito cuidado. Talvez essa ilustração aqui ajude você. Conta-se que houve um problema se eu não estou enganado, foi em Londres. Para você não estar levando uma caixinha embalada do mundo para sua casa. É bonitinha, mas cheia de lixo, fermento. E a outra aplicação que eu quero tirar para mim e para a sua vida. Meu amado irmão, vamos pedir ao Senhor para nos dar mais discernimento, compreensão da sua palavra, para que a gente saia desse nível aqui, pura e simplesmente material, humano, esse plano, e a gente comece a subir um pouquinho. Qual é o bate-papo do seu dia a dia? Qual é a conversa que domina a sua vida? São as coisas espirituais? Irmão, tem gente que só conversa sobre política, sobre qualquer outro tipo de coisa, mas ele é analfabeto das coisas de Deus. É membro da igreja, batizado, mas desculpa a expressão, é um jumento de Bíblia.
12 apóstolos, diga aí o nome dos 12. Você vai ver ele engasgar. Porque não tem intimidade com as coisas de Deus. Como é que anda a sua leitura da Bíblia, meu irmão? Ou você é aquele passarinho que só come do que o pastor dá no domingo, o biquinho aberto, acha legal o sermão, e o pastor vai e coloca comida. A comidazinha aqui do domingo, meu irmão, não vai sustentar você durante a semana toda, não. Você tem que ler a Bíblia, você tem que orar, você tem que buscar as coisas de Deus, você tem que crescer na graça e no conhecimento do Senhor, para que você não caia nisso aqui dos discípulos. E eu termino dizendo, cuidado, porque não é porque você está num ambiente religioso, não é porque você está ouvindo a palavra de Deus, que significa dizer que você é de fato uma pessoa convertida, crente em Jesus. Você pode ainda estar com o coração endurecido. Eu fico olhando para esse discípulo aqui, Jesus é o pregador, nos ajude, que Deus nos livre do tradicionalismo, do ceticismo, do mundanismo, do fermento dos fariseus, de Herodes, de quem quer que seja, que Deus nos faça ser voltados única e exclusivamente para o Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Esse é o desejo do meu coração, é o clamor da minha alma. Vamos ficar de pé para a gente